você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Boa tarde, telespectadores da TV Mundo Maior. Estamos aqui às 16 horas da sexta-feira, aqui em São Paulo, capital, Guarulhos, aliás, né? No estado de São Paulo, na cidade de Guarulhos, com mais um programa ao vivo, da série dos programas ao vivo que nós temos, que vai toda de segunda a sexta-feira, às 16 horas, e na sexta-feira o programa novamente na TV. Um programa que nasceu originariamente na rádio, que continua tendo esse programa na rádio, e de sexta-feira à tarde nós temos o programa ao vivo também na TV. E a nossa proposta é a mesma, é falar dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. E assim como eu sempre aviso, eu aviso aos navegantes, que a nossa ideia não é usar nenhum conhecimento da doutrina espírita e também de qualquer outra linha de conhecimento filosófico, científico ou simplesmente especulativo, para ficar explicando e muito menos justificando aqueles nossos comportamentos insanos que mais cedo ou mais tarde vão nos levar a algumas doenças. Como algumas pessoas não sabem que esses comportamentos são insanos, ou algumas pessoas sabem que são insanos, mas não sabem como sair, e alguns sabem e não querem sair, então a gente dá aqui uma série de dicas para promover a saúde mental. E quando o programa novamente na TV começou exatamente este ano, nós tivemos uma ideia, uma proposta de falar sobre um manual da vida. Como que eu posso então usar a vida da melhor maneira possível, não tendo aquela pretensão de ser perfeito em absoluto, mas porém de poder estar sempre com a mente aberta, tendo honestidade, mente aberta e boa vontade, para nos enxergarmos de maneira que, identificando alguma coisa que pode ser melhorada, assim o fazer. Então, peguei como manual da vida e do viver o próprio Evangelho, que é a Boa Nova. Evangelho significa Boa Nova, que foi Jesus que nos trouxe através da exemplificação do seu dia a dia, dessa sua vida. E pegamos especificamente o Evangelho segundo o Espiritismo, em função de que ele foi escrito não segundo as normas da teologia, mas sim segundo as normas da pedagogia, e especificamente pedagogia pestalozziana, ou seja, que vai do mais simples para o complexo, do concreto para o abstrato, do mais fácil para o mais difícil, permitindo assim que a gente cresça em conhecimento. E aí nós estamos pegando cada capítulo e chegamos à conclusão, eu pelo menos cheguei a uma conclusão, talvez, sei lá, intuído por quem seja, que dá para dividir o Evangelho em 4 pedaços. A fundamentação da doutrina dos Espíritos, que são os primeiros 6 capítulos, os 4 instrumentos que você vai usar para poder viver da melhor maneira possível, depois são 10 instruções e agora nós vamos ver os instrutores. Estamos já no terceiro instrutor, que é o capítulo 23º. O primeiro instrutor foi um aviso, que é o capítulo 21º, que diz assim, cuidado com os falsos profetas. Ou seja, sempre vai ter alguém com ar de galhardão, provavelmente munido de muitas informações, que pode estar induzindo você a erro. Principalmente no mundo invisível. Por isso que a gente prefere recusar 9 verdades do que acreditar numa mentira. Principalmente quando vem de quem você não enxerga. Mas quando vem de alguém que você enxerga, você tem que checar se aquilo é realmente uma verdade universal. Esse é um instrumento, um instrutor. Ou seja, cuidado com o instrutor. A primeira instrução sobre o instrutor, vamos dizer assim. Que instrutor é esse? Quem é que está falando? Em segundo lugar, falou que o principal instrutor que vai estar sempre com a gente o tempo todo, assim, no dia a dia da nossa vida material, é o nosso companheiro, o casamento. Então ele vai falar assim que Deus não separe o que Deus uniu, que ninguém separe o que Deus uniu. E hoje nós vamos ver o terceiro instrutor, que tem a ver com o capítulo 23º, que fala sobre moral estranha, ou estranha moral. Aí essa estranha moral tem um pouco a ver com o que nós já acabamos de falar, sobre é preferível rejeitar 9 verdades do que acreditar numa mentira. Eu já fiz essa pequena experiência com vocês no programa passado. Por exemplo, tá vendo aqui? Tem um losango aqui, laranja. Bem atrás da minha cabeça aqui tem um marrom.
Puxa, é verdade, o doutor João falou duas verdades, né? Um losango laranja e um losango marrom. A minha camisa parece azul, mas ela é meio roxa, né? E assim vai. Até que eu posso chegar na 10ª verdade e falar, e eu sou Jesus. Né? E as pessoas falam, puxa, mas se ele falou 9 verdades, então deve ver que é verdade que ele é Jesus. Então, nós temos sim que perceber se existe algo realmente estranho à moral que está sendo proposta. Porém, existem algumas colocações que a gente vê no Evangelho que parecem contraditórias ao comportamento de Jesus. Então, qual é esse instrumento, né? Esse terceiro esse nosso grande instrutor que vai nos ajudar a perceber se nós estamos acreditando na 10ª verdade como se fosse uma mentira, como se fosse a 10ª verdade. Aqui, se a gente colocar o nosso primeiro diapositivo, nós vamos ver bem ali Aristóteles falando uma coisa interessante. Olha lá. O ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. Lembrando que sensato vem de sentimento. Quem sente não vai duvidar de ninguém, mas também não vai sair por aí afirmando sem estudar antes. Então, esse nosso terceiro grande instrutor é a nossa capacidade de reflexão, ou seja, o filtro, né? O filtro é o seu instrutor, filtrar o que é que você está vendo, ouvindo e pensando. Então, quem ignora, afirma. Ignora em que sentido? Não sei muito bem direito, mas é assim. Então eu vou repetir, sem passar pelo instrutor da reflexão, sem a instrução da minha capacidade de refletir. O sábio só vai duvidar, que é aquela questão da pessoa que pensa e quer provar através de metodologias restritas, porque no planeta Terra aqui é restrito em relação ao universo, e aí nunca vai chegar a conclusão nenhuma, porque sempre vai ter uma variável que ele não levou em conta. Mas o sensato não. O sensato vai sempre refletir e vai tirar daquela informação algum ensinamento maior. E aí, então, esse é o nosso terceiro grande instrutor, o filtro, ou seja, filtrar pela reflexão, pelo bom senso, pelo sensato. Ser sensato significa, peraí, deixa eu entender melhor o que tem por trás das entrelinhas. Vamos ver de novo o diapositivo, nós vamos ver então que conclusão que a gente tira, ainda aqui embaixo do Aristóteles. Para isso, a fé espírita há de ser permanentemente reconstruída no diálogo com os diversos saberes, especialmente na interação, e eu diria aqui que é integração, entre o ser humano, ou seja, de vertente científica, filosófica ou experiencial, e o saber espiritual. O saber espiritual originado da interlocução mediúnica. No fundo, ele está falando tudo isso para dizer o seguinte, é o controle universal das ideias. Se alguma coisa está te parecendo estranho, submeta isso, reflita isso diante do controle universal das ideias e principalmente do bom senso, que é o sentimento, né? Fere o bem, fere o belo e fere o verdadeiro, então coloca lá de dúvida, passa paciência, isso aqui é duvidoso. Eu tenho que estudar mais isso aqui, porque o bom senso me diz que isso aqui não faz sentido. Não, mas a ciência já provou que é assim, mas fere o bem, fere o belo e o verdadeiro, então tem alguma coisa que falhou aí na pesquisa do ponto de vista só de conhecimento, né? Porque quem ignora vamos dizer assim, pela grandiosidade da coisa ou pela emoção da coisa, vai falar, não, mas é assim mesmo, eu senti. Então, o de bom senso vai dizer assim, olha, eu até fui tocado emocionalmente, porém, senti que feriu a verdade, eu preciso então perceber isso melhor. E vamos ver aqui, porque Jesus também falou algumas coisas que ficaram escritas e que parecia que era esquisito. Jesus vem falando um monte de coisa, de repente ele fala outra, fala uma coisa que vai contra tudo o que ele falou. Vamos pegar o primeiro exemplo disso, que também está no diapositivo aí, no slide aí, né? Que fala sobre odiar os pais. Então está escrito ali, está escrito assim, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, não pode me seguir. Bom, primeiro que a palavra odiar já passa por um processo difícil, que é, primeiro, entender em sânscrito o que significa odiar. Não existe sinônimo para odiar nas várias linguagens. Então, quem leu em sânscrito teve que entender e interpretar do jeito dele. Aí ele colocou lá a palavra, hate. Sei lá, se o cara é alemão, se é inglês, né? Hate. Aí o cara vai, bom, mas hate
traduzindo para o português, é odiar. Então, como se entende em sânscrito, e lembrando que em sânscrito é muito interessante, em sânscrito existe uma palavra para cada coisa, não existe uma palavra que serve para duas coisas, né? Por exemplo, tem o Ronald de Golias fazia uma brincadeira, né? Que ele falava assim, tinha 3 tipos de mas, né? O mas, né? O mas e o mais. Dependendo do jeito que você fala, você vai entender o que significa aquilo, mas é a mesma palavra para 3 coisas diferentes. Em sânscrito não tinha, então não tem certas palavras em sânscrito que não tem a ideia em outras línguas, eu tenho que sentir e escrever, e depois ainda vai ter o problema da tradução. Então a palavra odiar, vamos ver no diapositivo, deve ser entendida dentro daquela moral de se refletir sobre o que está se vendo, que seria amar menos. E ele dá um exemplo, que em outras partes da Bíblia, por exemplo na Gênese, tem lá, ele fala sobre, olha lá, exemplo, e Jacó amou também mais Raquel que a Lia. E Jeová, vendo que Lia era odiada, ou seja, a tradução era menos amada, isso nos traz para entender então o que Jesus quis dizer com o que ele exemplificou. Se você acha, né, que a sua família é mais importante do que Deus, tem alguma coisa errada. O que não significa que você não vai gostar dos seus pais, não vai cuidar dele, não vai cuidar da sua família, mas em você sendo chamado para servir a Deus, não tem dúvida, né? Então, você vai servir. Um risco disso, e que tem a ver com o que nós chamamos de pegar o lado estranho da moral e aplicá-la de maneira exatamente como ela é, ao pé da letra. É assim que você faz as guerras santas, né? Ou seja, convencer não, mas você tem que ir lá matar os mouros, porque, veja, você tem que amar mais a Deus do que a sua família. Aí o cara vai ser convencido. Não é difícil também convencer alguém que nem é cristão a vestir um colete cheio de dinamite e sair se explodindo por aí, né? Em nome do que ele crê, da moral que foi lá escrita lá. Então, o bom senso é o nosso instrutor, ok? Por isso que eu sempre falo, na dúvida, não diga nada e não faça nada, espera. O bom senso diz, preciso de mais informações para tirar conclusões. Não vão concluir antes do tempo, portanto, eu não vou agir e nem falar. Vamos para o nosso intervalo e a gente volta para continuar falando sobre a estranha moral. Até já.